Boa noite aí para todo mundo, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário aí que estiver me assistindo, né, acompanhando. Paz do Senhor. Já faz um tempo que eu estou um pouco sumido aqui das lives e dos vídeos. A gente estava uns dias aí meio corrido e acabou não dando para fazer. E também, como eu sempre digo, é porque eu também não gosto de trazer mensagem apenas por trazer, né? Procuro trazer quando Deus de fato trouxe uma mensagem, que eu estudei ela tal, e para trazer, procurar trazer uma edificação aí para as nossas vidas e não apenas para encher as redes sociais de vídeos. A palavra que o Senhor tem falado comigo já faz uns dias e eu quero compartilhar aqui é a seguinte: você é um cristão bíblico? A sua igreja é uma igreja bíblica? O que seria um cristão bíblico? O que seria uma igreja bíblica? Resumindo, fácil, não é? Aquele que procura analisar a sua vida conforme a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. No versículo 10, para vocês entenderem, logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, e chegando ali dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Agora o versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando nas Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Muito louco, não é esse texto? Os irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, eles colocaram à prova a palavra do apóstolo Paulo. Que ousadia, não? Chegar o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior pregador talvez depois de Jesus, e aquele pessoal, não, vamos examinar para ver se o que ele está falando é verdade? Vamos examinar para ver se tem de fato na palavra ou se ele está inventando moda? Então a coisa é muito simples. Para você ser um cristão bíblico, para você ser uma igreja bíblica, você precisa analisar a sua vida, as suas atitudes e as mensagens que você ouve com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia ensina, para ver se o que você tenha vivido e o que você tenha aprendido entra nos conformes daquilo que Deus ensina. Para você conhecer a palavra de Deus, a Bíblia ela não é difícil de entender. Tem muita gente que sempre vem com aquela conversa, não é? Eu leio e não entendo, por isso eu não leio. Bom, normalmente pessoas que falam assim nunca leram uma página da Bíblia. Porque a Bíblia ela não é difícil de entender. A Bíblia ela é difícil de engolir. Porque quando você começa a ler, quando você começa a estudar a palavra, ela sempre vai trazer um confronto na sua vida. Todas, desde o primeiro dia que você lê, até o dia da tua morte, nós que pregamos o Evangelho também é assim, a palavra ela sempre vai trazer um confronto, porque é a mente de Deus infinita entrando em contato com a mente finita do ser humano. E nós, seres humanos, apesar de resgatados, comprados pelo sangue de Jesus, somos uma geração caída, somos uma natureza caída. Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou, mas não deixamos de ser uma natureza caída. Então é óbvio que temos uma vida voltada para este mundo, uma vida de pecado, mesmo que sejam salvos. Então no momento que você vai ouvir a palavra, você vai ver algo na sua vida que está errado. Você vai ver algo que está fora. E se você não tiver com o coração aberto para receber a mudança, aquilo vai trazer confronto, aquilo vai doer e muitas vezes tem muitas pessoas que preferem deixar de ouvir a palavra do que mudar. Mas uma coisa é certa, a palavra ela sempre vai trazer confronto. E glória a Deus por isso, porque quando ela traz confronto, ela traz mudança, ela traz transformação e te leva a ser a imagem e semelhança de Deus, dia após dia, não é? Vai melhorando, vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. Triste para mim são essas mensagens que a gente ouve em muitas igrejas, que não traz confronto, que não traz conflito,
mas que só afagam o ego das pessoas, que massageiam o ego e que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, se sentirem bem com o seu pecado, se sentirem bem com a sua vida longe da palavra. Isso é triste, porque Jesus ele não disse, ele diz assim: não julgueis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é comparada à espada. Porque no momento que você ouve a palavra, aquilo vai trazer um confronto, aquilo vai trazer uma divisão na sua vida. Não é? De você abandonar a sua antiga forma de viver e tomar uma posição segundo a palavra de Deus. Por isso ele traz confronto. Ele não vem para afagar o ego de ninguém, ele não vem para agradar ao ser humano, mas ele vem para confrontar o pecado e transformar o ser humano à imagem e semelhança de Deus. E é necessário que cada pessoa que quer crescer em Deus, crescer no conhecimento, na graça, na intimidade com Deus, ela analise a sua vida segundo a palavra. Eu vejo que muita gente, uma enxurrada de palavras na internet, na televisão e em todos os lugares, não é? Que não tem nada de conteúdo bíblico. Como eu já disse outro dia aqui nas lives, né, e nos vídeos também do YouTube. Aquela música, você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você analisar na Bíblia, Deus não está falando nada que você de amor, Deus não está falando nada da preciosidade do ser humano. Ele está falando que vai trazer um juízo sobre a Babilônia tão violento que haveria uma mortandade tão grande que o ser humano seria escasso, seria como o ouro puro de Ofir. Mas as pessoas de tão raro, né? Porque ia morrer muita gente. Mas as pessoas cantam isso como se estivesse falando de uma bênção, de uma coisa muito legal. Uma outra confusão, não é? O dom de línguas, que existe briga entre pentecostais e reformados. Pode falar em línguas? Não pode. O que Paulo diz? Não proibais falar em outras línguas. Mas o que ele também diz? Não havendo intérprete, fique calado, fale com Deus e consigo mesmo. É um dom para você usar no seu individual, no seu particular, no seu devocional, não para falar no meio da igreja, para exibir espiritualidade. Então um monte de coisas que estão completamente fora da ordem divina, que fazem parte muitas vezes da cultura evangélica, porque as pessoas não ouvem a palavra, porque as pessoas não analisam, não é? Eu chego na igreja, vou te dar um envelope, você vai vir 5 sexta-feiras, trazer R$50 cada uma, simbolizando as 5 letras do nome de Jesus. Aí algum cristão pega, vamos olhar aqui, na Bíblia está assim? Jesus fez isso? Os apóstolos fizeram isso? Não seria tão fácil. Não seria tão fácil acabar com as heresias, acabar com as apostasia, acabar com o charlatanismo, acabar com a pilantragem. Se o cristão olhasse o que a palavra de Deus diz sobre as pregações que rodam por aí, sobre as músicas que rodam, e por aí vai. Então, e não seria muito mais glorioso o nível de vida do povo de Deus se cada cristão procurasse olhar a própria vida à luz da palavra e pôr a vida em ordem com o Evangelho? Mas a verdade é que, infelizmente, nós somos uma geração preguiçosa. Uma geração que está acostumada a comer pelas mãos dos outros e que acha mais fácil receber e falar, não, se tiver errado é ele que vai dar conta diante de Deus, eu não tenho nada com isso, do que pegar e analisar. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta das suas próprias obras. E cada um comparecerá ao tribunal de Cristo. Enfim, isso é individual. O padrão do cristianismo seria outro se cada cristão analisasse a palavra de Deus, pusesse à prova aqueles que pregam a palavra e pusesse à prova a própria vida, à luz da palavra de Deus. Lembra que Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.
O reino de Deus, o evangelho, ele é inseparável da palavra. É impossível uma pessoa dizer, eu vou ser cristão, eu vou servir a Deus, eu amo a Deus, e não amar esta palavra. E essa palavra não fazer parte da sua vida. Por isso que eu fico às vezes até revoltado quando eu vejo cristãos que nunca leram um capítulo da Bíblia, se dizem cristãos e ainda se julgam donos da verdade absoluta. Ou aqueles que recebem tudo lá de cima, lá da sede da sua igreja, lá dos grandões, dos santarrões, e acham que aquilo é a verdade absoluta. É perigosíssimo você achar que o que um homem ensina, que o que um homem decreta é a verdade absoluta. Tudo tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como conservará puro o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Está em Salmo 119. E fica a dica aí para ler Salmo 119. Tem só 175 versículos. Eu agradeço aí por sua atenção. Fique com Deus e até o próximo vídeo.